E Que já que a mais? gente estava falando também em bons hábitos, né? Você chegou a falar de epigenética, que é um assunto importantíssimo. E aí você Isso. acabou falando mais de epigenética no início da vida, né? Na vida Uhum. intrauterina e na infância. Mas epigenética é algo que acontece a todos, né? Sempre, sempre, Independente da sempre, faixa etária. sempre. E, e a epigenética é muito importante, né? Porque ela entra também aqui, né? Nesse raciocínio, né? Com certeza. E olha que interessante, Marina. Hum, Não sei se todos têm essa ideia, né, do que vem a ser a epigenética. Então, o que acontece é o seguinte: a gente tinha uma ideia, assim, da genética mendeliana, da genética mais que a gente tem de predizer as características do indivíduo, como cor de cabelo, cor de olho. Essa é uma genética mais, digamos assim, determinista, né? O que a gente fala hoje, em termos comportamentais, em termos de mais gerais, é a epigenética. O próprio nome está falando, epi, além de, é além dessa genética. Então, o que, que acontece? A gente percebe que ao nascer você recebe os genes lá do pai, da mãe e tal. Este é o teu hardware, vamos pensar em termos de computador. Isso não muda, tá? Isso não muda. Mas o que muda é a expressão dos genes. O que, que significa isso? Imagina que lá dentro do núcleo, lá tem o DNA todo enovelado e ele precisa fazer uma proteína, né? Então, a proteína, nossa constituição orgânica é lipoproteica. Então, o que acontece? Ele vai expressar esse gene para ser copiado como um molde, né? Genes é um pedaço desse DNA, então ele, por exemplo, cortisol, né? Cortisol é o hormônio ligado ao estresse. Um nível de cortisol adequado é importantíssimo, né? O problema do estresse é o excesso. Mas, por exemplo, vamos pôr um receptor de cortisol. Então, o que acontece? Eu expresso esse molde para fazer essa proteína, que é o receptor, vem lá o molde, leva para um lugar da célula que faz a proteína. Então, eu expressei o gene. Se ele tiver todo enovelado lá, o DNA, eu não consigo expressar. Então, o gene silencia. Então, esse silenciamento, essa expressão dos genes, depende de fatores ambientais. hum. E fatores ambientais é tudo. É emoção. Tem um trabalho, Marina, não sei se eu te contei, muito interessante, com ratos, foram feitos com ratos. Hum, Eles já pegaram ratinhos, né? Acho que vale a pena contar esse trabalho, né? Eles pegaram pode contar. ratinhos e perceberam que existiam, por exemplo, algumas mães, a rata, né? Quando dava luz, lambia muito o ratinho. E tem outras mães que davam a luz e o ratinho ficava lá meio que largadinho. Então eles pensaram, os pesquisadores, será que esse ratinho que foi muito lambido, tem um comportamento, quando for adulto, diferente daquele que não foi lambido? Ou seja, foi cuidado, né? Foi cuidado materno. Aí eles pegaram e começaram a acompanhar esses ratinhos. Então, esses ratinhos, por exemplo, que foram muito lambidos, eles tinham, quando colocado as provas de estresse, eles se saíam melhor do que aqueles que não foram lambidos. E aí eles começaram a falar, bom, mas o que, que tem então de diferente? Então vamos pesquisar um pouco. E eles chegaram à conclusão, depois de pesquisas, né, que o DNA, né, esse molde para cortisol, por exemplo, daqueles que não foram lambidos, não tinha expressão genética, era uma cromatina fechada, né, os genes estavam para dentro, então eles tinham menos receptor de cortisol, menos o eixo de controle do cortisol estava mais comprometido. Então, veja, o simples lamber. Então, aí vamos levar agora para o humano, né? O cuidado materno, que necessariamente às vezes não precisa ser da mãe, mas de um cuidador fixo, amoroso, afetivo. Então, esse olhar que a criança recebe, por exemplo, na hora de mamar, aquele olhar materno, aquele cuidado do toque, tudo isso está formatando esse ser.
Aquelas crianças, tem um psicólogo chamado Bowlby, que fez a teoria do apego. Hoje a gente está revendo esses trabalhos do Bowlby de acordo com a epigenética, que ele mostrou que crianças que não tinham um cuidador fixo, tá? Um cuidador que não fosse amoroso. Por exemplo, crianças em instituição, que são até fisicamente bem cuidadas, mas não têm essa atenção, esse olhar. Eram adultos que tinham maior vulnerabilidade a ter ansiedade, a ter depressão, a ter doenças mentais. E ele tem um livro brilhante chamado Cuidados Maternos e Saúde Mental. Então, você veja que isso acontece na vida, na infância, mas acontece a vida toda. Então, por exemplo, o que você come, a poluição, se você vive num ambiente mais poluído, menos poluído, as nossas emoções, exercícios físicos, tudo isso está fazendo expressão de genes ou silenciamento de genes. Então, se eu venho de uma família, por exemplo, que tem problemas cardiovasculares, dependendo do meu estilo de vida, isso não quer dizer que eu vou ser hipertensa porque tive uma mãe hipertensa. Eu tenho um campo de vulnerabilidade talvez maior, pela minha constituição genética, a minha bagagem que eu trouxe, né, genética. Mas o disparo disso, o silenciamento ou a ativação genética, vai depender do meu estilo de vida. Então, isso chama-se hoje salutogênese, né? Essa capacidade de você ter, essa resiliência que você tem a doenças ou a vulnerabilidade maior a doenças. Isso está estritamente ligado. E eu acho uma boa notícia, sabe? Porque é muito legal você saber, quando, por exemplo, foi feito o genoma, né, a determinação do genoma, o pessoal falou, nossa, agora eu tenho, né, a explicação de tudo. Não é essa genética determinista. Não é. O fato de você ter, por exemplo, depressão na família, você tem uma vulnerabilidade maior? Tem. Mas não significa que você vai ser deprimido. Você tem um hipertenso na família, não significa que você vai ser hipertenso. Então, isso é uma boa notícia, né?